Boa noite a todos. Seja bem-vindo à nossa Igreja Central de Limeira. Hoje meditaremos sobre um tema muito interessante, pelo menos para a cristandade. O que pode se tirar de melhor do cristianismo? Antes de adentrarmos no sermão propriamente dito, feche teus olhos, você também que está em casa, e ore comigo nesse momento. Ajuda, Pai, o teu pregador a falar ao coração da tua igreja. Peço em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmos capítulo 37. No meio da sua Bíblia você encontra o livro dos Salmos. Vamos nos deter no capítulo 37. Okay? Salmos capítulo 37. Okay? Quando Martim Lutero encontrou esses salmos, ele fez um comentário de que este salmo é do remanescente de Deus. Pela importância que ele percebeu e a profundidade dos temas que são abordados no texto, ele comentou assim: quem conseguiu compreender esse salmo é alguém que vai ficar muito próximo do Senhor. Okay? Otávio, eu não sabia que você tocava flauta. Entendeu? Você é bom soprano. Salmos capítulo 37. Quando lemos os livros dos Salmos, todos de modo geral, a grande maioria, com exceção de alguns, encontramos uma dualidade, encontramos a revelação de um ser justo e um ser ímpio. Quase sempre. No Salmo 37 não é diferente. Aparece agora conselhos ao justo. Conselho àquele que é justo em relação a como se relacionar com o ímpio. Literalmente. Mas a temática principal dos Salmos, embora tenha muitas outras, hoje o que queremos destacar não é tanto propriamente a relação de um com o outro, mas sim como que você vive o seu tempo. Porque logo de cara, o Salmo diz para o seguinte, olha, em algumas traduções diz, não te fique indignado, outras traduções diz, não fique impaciente com os malfeitores. Paciência, segundo o contexto da psicologia, literalmente é como você gasta o seu tempo. Aquilo que você mais se dedica tempo. Exemplo. Se por acaso vosso esposo ou esposa, namorado, amigo, lhe tira a paciência, uma grande verdade é que você dedica tempo a ele. Quer daquilo que você goste ou não. De modo geral, é aquilo onde você passa a vida. Entende? Pois aquilo que você não tem contato algum, não há motivo nenhum para lhe tirar a paciência. Lembrando que paciência no seu contexto, no seu significado, significa a ciência de manter a paz. E é um processo contínuo que você faz vivendo, gastando o seu tempo. Ok. Entendendo isso, agora fica mais tranquilo para a gente ler aqui o versículo que vamos falar sobre o sermão desta noite, que é o verso 5. Escolhendo o melhor, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Lá no original, a palavra é interessante, diz assim, encomenda. Encomenda é como se fizesse o seguinte, você prepara algo, com todo carinho, separa e leva para alguém o especial. Interessante, pensando sobre isso. Entrega ao Senhor. A palavra caminho nesse texto, literalmente, quer dizer a vida que você está vivendo deve ser entregue ao Senhor. Se fôssemos fazer uma analogia para nós hoje, e perguntássemos a qualquer um do auditório,
perguntaria: você se entregaria a alguém que você não conhece, sim ou não? Que você nunca viu? Não tem nem ideia de quem é? Faria isso? Teria coragem de fazer isso? Conheci um casal aqui da cidade, em que eles se conheceram no Nordeste, assim foi um dia ou dois, já se casaram e já viajaram para São Paulo. Fizeram essa proeza e ficaram juntos muito tempo, esse tipo de coisa assim. Lembre-se que isso é uma exceção à regra. De modo geral, vamos nos relacionar com quem conhecemos. Aliás, você vai entregar a alguém que você não confia? Sim ou não? Entende? Você vai fazer um acordo, assinar uma promissória, trabalhar com quem você não confia? Literalmente, nós fazemos ao contrário. Primeiro queremos confiar para depois nos entregar. Mas o sábio Senhor diz o seguinte: é melhor você se entregar primeiro. Entrega primeiro. Então, antes de avançarmos um pouquinho sobre o que é entrega, algumas questões interessantes. No ritual do santuário, se oferecia um cordeiro sem defeito e sem mácula, tipificando uma oferta maior. Uma oferta maior, o melhor. Jacó, ilustrando isso, diz: tirarei o melhor do rebanho para o Senhor. Salomão, ao inaugurar o templo, diz assim: para o Senhor tem que ser a melhor madeira, o melhor ouro, as melhores pedras, tudo o melhor. E ainda considerou pequeno para expressar a grandiosidade de Deus. Pergunta à igreja essa manhã: para o Senhor, o pior ou o melhor? O que vocês acham? A segunda opção acho que seria mais viável, né? Correto? Então, para o Senhor, o melhor. A pergunta agora que fica para nós é o seguinte: quando lemos o texto, entrega o teu caminho ao Senhor, quem escreveu para você, sim ou não? Entende? Para o Senhor, o melhor ou o pior? O melhor, que bom, correto. Aí entramos numa questão interessante. Alguns vão dialogar na seguinte maneira: olha, então eu devo melhorar, ficar bem, resolver-me, para depois me entregar a Deus. Ellen White, falando sobre esse princípio em busca do perfeccionismo para se entregar a Deus, tem uma declaração interessante, falando sobre o apóstolo Pedro. E falando sobre Pedro ao desafiar aqui a lei da gravidade e andar sobre as águas e ir buscar o encontro com o Senhor. Ela diz o seguinte, que essa atitude de Pedro deve ser uma atitude de todo cristão. Ninguém deve se considerar pronto o suficiente para achar que está pronto, está bem. Mas também não deve se considerar indigno de ousar na fé ao Senhor. E ela usa um termo interessante, diz o seguinte: é duvidando e acreditando que devemos caminhar a Deus. Se esperarmos termos todas as respostas para nos entregarmos a Deus, não nos entregaremos nunca. Porque Deus não precisa de coisas prontas, Ele precisa de você. A minha pergunta: o que é o melhor de Deus? No Salmos capítulo 8 diz que Deus fez toda a sua criação e o ser humano foi o melhor. A coroa da criação. O melhor. O melhor. Talvez, na nossa perspectiva, você que está me ouvindo aqui possa pensar: você não sabe quem eu sou. Para dizer dessa forma. Mas no século XVIII, Napoleão Bonaparte fez uma expedição ao Egito, não só em busca de conhecimento, mas em busca de tesouros. E, dentre ali alguns tesouros que eles conseguiram destacar, eu não vou falar aqui todos os detalhes, porque o objetivo hoje não é falar sobre arqueologia, mas dizer que haviam muitos tesouros enterrados, joias cheias de poeira, com algumas, assim, quando eles foram desenterrar, algumas aranhas, insetos, bichos estavam juntos, mas eles retiraram as joias a si mesmo. Por que fizeram isso se elas estavam tão sujas?
as joias sujas têm o mesmo valor do que joias limpas? Sim ou não? Sim ou não, queridos? Perdeu o valor? Não perdeu o valor. Estava enterrada debaixo da terra. Perdeu o valor? Não perdeu o valor. Ela limpa, bem arrumada ou colocada assim em qualquer lugar, tem o mesmo valor? Em analogia, o ser humano é da mesma forma. Mesmo sujo, jogado, machucado pelo pecado, ele tem um grande valor diante de Deus, o nosso Salvador. Não perdeu o valor. Por isso que o Senhor diz, do jeito que você está, entrega. O valor já está aí. Eu só preciso fazer florescer e fazer acontecer. Em estudos sobre neurologia, não é meu ponto forte, mas é interessante pensar sobre o potencial humano. É interessante pensar que dentre o potencial humano no cérebro que você tem sobre você, usamos, assim, pensando assim, uma pessoa assim, mediana, vamos dizer assim, 3% do cérebro, da capacidade cerebral. Os que têm altas habilidades chegam a 5 a 6. E alguns gênios da história, assim, chegaram a 7, da capacidade cerebral. Ellen White, falando sobre Jesus Cristo, diz: Jesus Cristo usou 100% da capacidade daquele corpo. E o seu potencial maior, olhando os evangelhos, não estava tanto do que ele falava, mas o que ele fazia, do como ele se relacionava com as pessoas. Então, os Salmos de hoje diz o seguinte: primeira coisa que você deve fazer é entregar. Repita comigo, todo mundo junto, o que eu devo fazer ao encontrar diante de Deus? Devo o quê? Entregar. Todo mundo junto, mais forte? E veja bem, naturalmente nós queremos nos entregar para algo que conhecemos, que temos algum tipo de confiança. O Senhor vem para nós e diz assim: olha, fica tranquilo. Quem anda comigo nunca se arrepende. Você que está em casa, eu vou fazer aqui uma enquete aqui com o pessoal, coisa rápida aqui, simples aqui. Quantos são batizados na igreja aqui? Tá. Quem não é? Tá, ok. Então você fica de testemunha, tá bom? Vou fazer aqui a enquete. Os que são batizados, quem gostaria de trocar aqui o certificado de batismo? A gente devolve dízimo, tudo hoje, devolve para você, tá? Tudo de volta e você pode seguir o mundo. Quem quer fazer isso? Alguém tem uma reclamação com Jesus Cristo aqui, que Jesus Cristo tratou mal você? Tem alguém? Tem alguém que quer voltar e desistir do caminho? Tem alguém aqui? Já entendeu o que você tem que fazer, né? Já percebeu, né? Então, o texto diz para nós o seguinte: quem vem para Jesus jamais se arrepende. Eu não preciso saber tudo dele, eu preciso me entregar. Porque todo que vem a ele jamais saiu decepcionado. A tradição cristã, falando sobre o Marte, daqui a pouco eu lembro o nome dele, o bispo de Esmirna, Policarpo, isso, ao ser chamado pelo imperador Diocleciano, e vendo ele que ele era o representante maior dos cristãos, olhou para ele pela sua alta idade e disse: ó ancião, tem dó de ti, só nega Jesus que eu te mando embora. E Policarpo, na sua defesa histórica da fé, diz: por que eu vou negar Jesus? Ele nunca me fez mal algum. Pelo contrário, Jesus sempre me faz o bem. Entende? Então o Salmo de hoje diz o seguinte: olha, você está preocupado com o tempo, com o que está acontecendo? Se entrega a Jesus. Está difícil acontecer as coisas? Volta a se entregar a Jesus. Lembrando que psicologicamente, para funcionar esse sistema de entrega, é uma combinação tão complexa, tão assim, porque de modo geral, o ser humano, para se relacionar, fazer uma conexão com o outro, é quase como se fosse pegar uma tomada, o macho de uma tomada e encaixar numa fêmea, quase como se fosse. Porque a troca de energia de um para com o outro é incrível.
o que acontece? De modo geral, o ser humano ele tem o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Temos aqui o comando e temos o sensorial. Percebemos o mundo por esses neurônios sensoriais e captamos o que vem pelo som, pelo visual, pelo olfativo, gustativo. Os sentidos captam o mundo, identifica o que acontece, passa pela tonalidade emocional que você está, e você agora responde o que você quer fazer, o que acontecer. O que isso tem a ver conosco? Adão, quando estava escondido atrás das árvores, ele estava numa tonalidade afetiva chamada medo. O medo, quando ele é implantado no coração de modo geral, responde demais aqui, o ser humano fica numa situação reativa. O que é isso? São dois sistemas que controlam o corpo, né? Um ativa, outro relaxa. Isso no sistema nervoso autônomo, ele tem que ser automático, não dá para esperar. Nesse sentido, a pessoa que fica fixada demais nas perdas, nos prejuízos, nas decepções, nas coisas da vida, tem uma dificuldade tremenda em se entregar. Cada um tem a sua história, eu não quero ser leviano com ninguém. Mas tenho que chamar a atenção que isso é um bloqueio a você se entregar. No sentido de que tudo que você interpreta ou recebe como mensagem é com cautela. E cautela excessiva. Então Jesus diz, se entrega. Como vou fazer isso sendo o que eu sou? Como vou fazer isso com a família que eu tenho? Como vou fazer isso com os recursos que eu tenho? E sempre o medo vai te impedindo, e Jesus não pediu nada disso, ele só falou, só se entrega. E eu tenho paciência. Se você tiver paciência, com o tempo as coisas vão acontecer. Basicamente é isso. Na tonalidade afetiva do medo, começa a ficar algumas coisas ativas. E aí um hormônio que vamos ficar aqui agora sempre na vida do ser humano é aquele famoso cortisol. E o cortisol é legal, porque ele fica assim. Você agora começa a ficar com o coração mais acelerado, as pupilas mais dilatadas, a bexiga mais contraída. Entende? Fica mais tenso. E se você vive assim o tempo todo, você está a caminho de uma ansiedade crônica, que se não for tratada, você vai para o céu em nome de Jesus, mas podia ir mais tranquilo. Entende? Se não for conduzida, o medo de tomar qualquer atitude paralisa. Não fique envergonhado, tá? Moisés teve medo. Não quero ir, mande outro. E ficou irritado com resposta a isso. Entendeu? Josué temeu substituir Moisés. Entende? Jesus teve medo. Medo não é pecado, a não ser que ele comece agora a negar quem é o Salvador. Entende, irmãos? Então o Senhor pede entrega. E o Senhor quer o melhor. Aí a questão é o seguinte: embora o mundo diga que você é o pior, Paulo, ao explicar sobre isso, diz que os cristãos eram considerados as escórias do mundo porque os judeus não gostavam deles e os gentios também não. Porque Jesus era uma heresia do judaísmo e era uma loucura, era um condenado à cruz para os gentios. Então ninguém queria saber dos cristãos. Mas ele diz, o que chamo de pior, para mim é o melhor. Repita comigo, faça isso com fé. Eu sou o melhor de Deus. Amém? Não tenha dúvida disso. Entende? Algumas combinações fazem sucesso. Então assim, eu não quero fazer aqui um trabalho contra o departamento de saúde, eu só vou falar simplesmente de coisas culturais. Mas, por exemplo, tem gente que gosta de queijo. Correto? E tem gente que gosta de goiabada. Mas quando os dois se juntam, né?
Entende? Entende como é que é? Tem gente que gosta de um bom almoço e tem gente que gosta de sobremesa. Quando os dois se juntam, entende? Certo? Tem um rapaz que ele é excelente e tem uma moça que é muito bacana. Os dois são bons, mas quando os dois se juntam... Tinha um amigo meu que ele era muito bacana, mas ele era meio carrancudo, sisudo. De repente começou a ficar alegre. Alegre, uma felicidade, uma alegria. Só que ninguém sabia o motivo. E aí nós ficamos entre amigos deduzindo. Será que ganhou na loteria? Entendeu? Na condição daquele tempo, né? Então, será que por acaso ele recebeu uma herança? Entendeu? Foi no médico e disse que a saúde está de vento em popa. O que será que aconteceu que ele está tão feliz? Aí, como naquele tempo não tinha Instagram, Facebook, nada disso, entendeu? Certo? Então a gente foi fazendo nossas pesquisas ali, procurando, perguntando, descobrimos que ele sempre ia na praça encontrar com uma menina. E quando ele estava ali todo pensativo, quando encontrava a menina, mas iluminava o rosto, né? Ficava assim, feliz, alegre. O que uma mulher não faz na vida de um homem, né? Nossa, muda, né? Transforma, né? Faz esse tipo de coisa assim. Uma combinação perfeita. O Salmo 37 diz, você quer ver uma combinação perfeita? Pegue a sua vida, entregue a mim, e você vai ver o que é felicidade. Amém, irmãos? Depois de você entregar, ele diz, agora simplesmente faça algo. O que é? Confiar. Pergunta para a igreja, fácil confiar ou difícil? O que vocês acham? Pergunta bem subjetiva. Dependendo de você estar, pode ser fácil, pode ser difícil. Mas confiança é uma necessidade do ser humano. Principalmente do ser humano. Se pegarmos um filhote de cão, e formos colocar, acabou de nascer, ele vai mamar, vamos cuidar dele. Na grande maioria das raças, 3 meses ele já está desmamado. Desmamado. Mais um pouquinho aí, vamos dar até um pouquinho mais. 1 ano ele já está pronto, mas com 3 meses ele já sai, já por aí você pode soltar que ele se vira, come, acha comida e dá tudo certo. Sem nenhum problema. E vai muito bem. Um passarinho, então, mais rápido ainda, dependendo do tipo da raça, 30 dias, 3 meses e assim por diante vai. São rápidos. O ser humano, queridos, quanto tempo precisa para ficar pronto? O que vocês acham? Vamos fazer uma enquete rápida aqui. Com 3 meses, você acha que está pronto para resseguir a vida? Sim ou não? Não está pronto? Tá bom. Tá bom, com 10 anos de idade, você acha que está pronto para seguir sozinho e ir para a vida? Sim? Não? Tá bom. 20 anos, você acha que dá para começar a pensar? Talvez? Tá bom, 30. 40, acho que eu vou parar por aqui, que senão eu vou chegar nos 70 e não vai estar pronto ainda. Então, de modo geral... Por incrível que pareça, queridos, o ser humano não é o ser que consegue mais se adaptar ao ambiente, mas por ser formador de cultura, por conseguir usar a habilidade de espontaneidade e criatividade, ele se tornou o topo se formos pensar aqui do reino animal, assim onde é caracterizado, ele se tornou o topo da cadeia, como diz o livro dos Salmos, ele é a imagem e semelhança de Deus. Para estar pronto, em outras palavras, para ser de confiança, demanda tempo. Agora eu vou inverter a linguagem, para ficar um pouquinho mais fácil. Nasceu um bebê, e o bebê nasce, para a função dele, ele já nasce, depois que sai de dentro da mãe, o médico dá aquele estímulo, para que ele tussa e comece a respirar, depois dá para o corpo. Ele já nasce com um mecanismo para sugar e se alimentar. Então, como bebê, ele já está pronto. Deu para entender? Como bebê. Passou mais um pouquinho, ele vai engatinhar. Para a idade dele,
correto? Se vai mais ou menos entre, dependendo da criança, de 0 a 6 meses, está dentro do padrão da normalidade para começar a engatinhar. Está perfeito. Entenderam? Dependendo da criança, umas mais, outras menos, mas na média de 1 ano de idade já começa a andar. Não é isso, mães? Não é isso? Começa a andar. Está perfeito para a idade. Está perfeito para a idade. Nessa, quando ele começa a andar, 2 anos, ele vai começando a descobrir o mundo, logo aquele negócio, você vai colocando as coisas na boca, tocando, vai entrando em contato com o mundo. Está perfeito para a idade. Está dentro do padrão. Acontece. Dos 3 anos em diante, aí, nos 4, ele vai simbolizando, fantasiando. Tem amigos imaginários, essas coisas aqui. Está perfeito, está dentro da idade. Dentro da idade. Vai fazendo algumas conexões, vai começando a criar um mundo próprio. Esse é o brinquedo dele, esse é do amigo, esse aqui. Vai começando agora a pensar nele, identidade e assim por diante. Dos 6 anos em diante, que nós chamamos, para nós ocidentais chamamos de fase escolar, para os orientais ele vai aprendendo desde pequeno. Por isso, quando você vê lá o texto de Jesus, ele vai aprendendo com a mãe. É uma outra forma de cultura. Para nós aqui é dessa forma. 6 anos que ele vai adquirir nessa fase escolar, há um pequeno rompimento consigo mesmo, abre um pouquinho para o mundo, para o aprendizado. Vai crescendo. Está dentro, está normal. Então, quem tem uma menina, estou vendo dessa idade aqui, às vezes ela está mais preocupada com as coisinhas dela, parece que não liga muito para o pai, está dentro. Faz parte, tá ok? Do crescimento natural, normal. Por que eu estou dizendo com esse discurso? Se você for esperar, e é natural assim, quando eu for adulto, quando eu tiver a casa, quando foi, você projeta para o futuro. Algo que precisa acontecer hoje. Numa decisão que você devia ter tomado ontem. Porque de modo geral, plantamos o futuro hoje, com experiências que tivemos ontem. E o futuro vai ser as decisões que eu vou tomar agora. Entende? Então, se hoje, entregamos a vida no Senhor e aprendemos a confiar nele com aquilo que temos, o amanhã é uma certeza. Por isso que ele diz, o mais ele vai fazer, está certo. Não precisa ter dúvida. É só confiar no Criador que ele vai cumprir o que ele prometeu. Amém, irmãos? Nesse sentido, o último texto diz, o mais ele fará. No original é o seguinte, ele age. Ele atua, ele faz. Uma frase de Santo Agostinho muito interessante é que diz o seguinte, Deus pode todas as coisas, porém, Ele quer fazer conosco. Literalmente na frase ele diz o seguinte, sem Deus não faremos, sem nós, Deus não vai fazer. Porque o objetivo de Deus é justamente ser em nós, para que nós sejamos o reflexo dele. Por isso que ele pede, entrega, fique comigo, nós vamos estar todos juntos. Aproveitando o ensejo em que estamos aqui em dezembro, que é uma forma figurativa, cultural de celebrar o nascimento de Cristo, pensamos agora aqui num comparativo interessante, só para fazermos aqui uma breve conclusão. Deus não pede nada do que Ele mesmo não faz. Não pede nada do que Ele mesmo não faz. O Evangelho de Mateus, ao descrever aqui o nascimento de Jesus, comenta algo interessante. Diz que ele nasceu de uma virgem, ela era chamada Maria, e eles foram até a cidade de Belém. Na cidade de Belém, chegaram a algum lugar, estava cheio e sobrou aqui um estábulo para eles ficarem e foi colocado num coxo, numa manjedoura, um lugar onde os animais se alimentaram. Pergunta para a igreja,
por que Jesus nasceu num coxo? Numa manjedoura? Por que nasceu ali? A resposta é simples, tá? Por que será que Jesus nasceu? Você que está em casa, por que ele nasceu num coxo, numa manjedoura? Porque foi o que entregaram para ele. Existia uma questão profética sobre isso? Sim. Mas literalmente foi o que deram para ele. Aquela manjedoura nunca mais foi a mesma. E o Belém é famoso no mundo inteiro hoje, porque ele passou lá. O lugar menor, algo mais insignificante, com a presença do Senhor Jesus, se torna diferente. E isso pode acontecer com você, se você assim quiser. Quando ele nasceu, diz a Bíblia Sagrada, que o céu desceu à terra. Ele é Emanuel, ele é Deus conosco. Ele é o melhor do céu, é o melhor de tudo. Ele foi ofertado por nós. O Salmo 37 é um resumo de toda a humanidade. Todos nós um dia vamos ter que dar de conta de frente com o nosso Criador. Todos nós. Por que isso? O nosso Salvador Jesus Cristo, ele veio à Terra como um ser humano. E dentro da perspectiva de hoje, ele se entregou por nós. O melhor. O melhor. Algumas religiões por aí dizem que poderia ser um anjo. Uma heresia. Jesus Cristo é o melhor do céu. E foi dado por mim e por você, para todos nós. Ele é o melhor. Quando ele andou aqui, ninguém jamais amou como ele. Foi bondoso com os doentes, cuidadoso com os pecadores. Nunca falou com alguém asperamente, sem motivo algum. Andou nessa vida sem pecado nenhum, não merecia a morte. Mas, por ele, pela morte dele, todos nós temos direito à vida eterna. Subiu ao céu à direita de Deus e diz: a humanidade tem esperança, eu venci o mal. Há um lugar para todos nós, através de Jesus Cristo. Salmo 37 diz: todos nós um dia vamos ter que responder a Jesus o que fizemos com o nosso coração. A quem entregamos. Todos nós, diante de Jesus Cristo, teremos que dizer a quem confiamos. Todos nós, diante de Jesus Cristo, teremos que dizer: deixamos Ele agir em nossa vida? Ele conseguiu fazer o que Ele queria fazer em nós? O sermão de hoje te faz aqui um apelo. Você tem escolhido o melhor? E como encerramento, faço aqui uma ilustração breve. Simples. No primeiro Rock in Rio que teve aqui no Brasil, pessoas pagaram caríssimo para ter um camarote para ser os primeiros a ver o show aqui no Brasil. Quando os Rolling Stones vieram fazer o show aqui, o show do século, pessoas pagaram muito caro por uma entrada. Caríssimo. Quando a rainha Elizabeth morreu, algumas pessoas viajaram daqui para o Brasil e pagaram caríssimo para poder ver o enterro da rainha. Muito caro. Bem caro. Caríssimo. Ellen White, falando sobre os redimidos, e a Bíblia Sagrada também, diz que perguntarão para os redimidos: quanto você pagou pela sua coroa? Qual foi o preço que você pagou? E todos responderão: Ele pagou um preço muito grande. E porque Ele pagou, eu estou aqui de graça. A única coisa que eu precisei fazer foi entregar, confiar e ver o que Deus faz na vida de quem confia nele. Faço uma pergunta para você essa noite.
Será que não está na hora de você parar de ficar relutando, esperando as coisas melhorarem? E será que não está na hora de você se entregar ao Senhor? Será que não está na hora de você parar de reclamar da esposa, do marido, da vida, das coisas e entregar o coração ao Senhor? Será que não está na hora de você ficar dando desculpa no trabalho, no patrão, não sei no que, naquilo outro, na sua fraqueza e entregar o coração ao Senhor? Ele não precisa de muito, Ele já é muito. Quem precisa somos nós. Entende? E Ele ainda faz diferente, olha, vem comigo e eu permito que você faça o teste, confia. E espera que eu vou fazer. O conselho do pregador é, cuidado com a pressa. A pressa faz com que nós percamos momentos muito bons. Momentos de devoção, momentos de estar aos pés de Jesus. Por que cuidado com a pressa? Porque o ser humano muda com o tempo. Quer ver um milagre na vida da sua família? Dedica tempo a eles. Quer ver um milagre na sua vida com Jesus Cristo? Dedica tempo a Ele. Quer ver algo acontecer no seu trabalho? Dedica tempo. Quer ficar mais inteligente, estudioso? Dedique tempo. Quer ir para o céu? Para um pouquinho e observa tudo que o céu está fazendo por você. E você vai perceber que muitas coisas estão roubando o tempo, e o tempo precioso, que é o tempo da sua salvação. Entende? Meu apelo para você essa noite é, você precisa escolher o melhor. Faça uma assertiva, o melhor é Jesus Cristo. Faça um desafio, escolha Ele hoje e você não vai se arrepender. E a conclusão que deixamos para nós é o seguinte, se formos por toda a Bíblia e perguntarmos do primeiro ao último, se gostaria de voltar, retroceder, vamos para Hebreus capítulo 11 e vamos encontrar a galeria lá. Pela fé, Abel entregou o melhor sacrifício. Pela fé, Abraão entregou-se como peregrino. Pela fé, Noé creu no que Deus mandou. Se eu pudesse falar, eu diria pela fé o Ederson, pela fé o Otávio, pela fé o Edson, pela fé o Odilon, pela fé, quem mais? O Senhor Jesus diz, quando eu voltar acharei fé na terra? Eu digo que hoje devemos escolher o Salvador. Ele é o melhor. Ele é o maior presente de Deus para todos nós. Ao pensar no que entregar ao Senhor, alguns conselhos práticos. Entregue o seu tempo a Ele. Se dedique todos os dias, mas guarde o seu sábado. Entregue os seus dízimos e ofertas, pertencem a Ele. Você vai ser mais feliz. Entende? Cuidado com o seu corpo. Evite, você que está em casa, você que está aqui, evite tudo que vai atrapalhar. Evite até os excessos dos bons. Seja moderado, seja temperante. Pare de amaldiçoar, pensar mal dos outros, falar palavrão, fofocar ou coisas parecidas. Desse jeito Deus aceita você, mas entenda que grande obra e obra boa Deus quer fazer conosco. Então, reconheçamos que precisamos crescer mais. E percebamos que somente Deus, através do seu infinito amor, é que consegue moldar este homem e essa pessoa. Existem muitas pessoas que morrem e perecem sabendo muito, mas praticando pouco. São Beda, um monge católico que veio no século VII da nossa era cristã, sintetizou isso de uma forma brilhante. Se você quiser ser um sucesso, entendeu? Ensine o que você sabe, pratique o que você ensina e tenha a humildade de perguntar o que você não conhece.
e que com a graça de Deus sejamos todos felizes com o Senhor. Nos levantemos para orar. O pessoal da equipe de louvor, se quiser já se posicionar, pode vir, tá? Okay. Isso. Okay. Tá. Agora, oremos todos juntos. Feche seus olhos. Obrigado, Jesus, pelo presente do céu que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. O Senhor veio, se tornou um ser humano. Não merecíamos tal presente, mas o Senhor quis doar. Ajuda-nos a entregar este coração a Ti. Não é o melhor, mas na Sua companhia, o Senhor tornará esse coração num coração consagrado, transformado, iluminado pelo céu, Pai. Cuida de cada pessoa desta igreja, que está em casa ou aqui presente. Abençoe o seu lar e as suas decisões. Eu peço em nome de Jesus, amém.